Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje? Vamos falar sobre ciclo biogeoquímicos, água, gás carbônico e oxigênio. Só para lembrar, H2O, CO2 ou dióxido de carbono e O2, o gás oxigênio necessário, que é o chamado comburente. Importante lembrar que a água, apesar de não estar presente algumas vezes na reação química, ela é fundamental para o metabolismo. Lembre-se disso. Nem existe metabolismo nenhum de nenhum organismo vivo que não necessite de água. Tanto que o planeta Terra é composto, maior parte, de água. A gente até brinca entre os biólogos que o planeta Terra não deveria ser chamado planeta Terra, mas sim planeta Água. Agora, você vai perguntar, qual o papel da água em si? A água, além de participar do metabolismo, ter uma função obrigatória do metabolismo, facilitadora, lembra que ela participa muitas vezes do quê? Da excreção, do controle de temperatura e em si do que? Da próprio processo em si do metabolismo, tá? Que são vários, né? O catabolismo, o anabolismo e assim por diante. Sem água não haveria certamente vida no planeta como muita gente pensa. Por isso que dessa preocupação atual se temos água ou não. Temos. O que não temos hoje, estamos tendo dificuldades, é o controle da qualidade dessa água para os diversos níveis. Agora, a gente mostra a diferença básica dos ciclos, porque eu falo em ciclos biogeoquímicos. Você já pode diferenciar cada um deles baseados no quê? Os geoquímicos, que são das estruturas químicas, são chamados de ciclos curtos. A água, ela passa por diversos níveis do que? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Isso permite que ele, de certa forma, se purifique naturalmente, se recicle naturalmente. Porque a água tem uma temperatura, né, de evaporação, uma temperatura de decantação, temperatura de ebulição, temperatura de evaporização e assim por diante. Então a gente diz que o ciclo da água é um ciclo curto, rápido, né, muitas vezes. E ele é muito intenso o dia inteiro. É claro que a luminosidade e o calor fazem com que essa água passe de um processo para outro muito mais rápido, tanto para resfriamento quanto para o quê? Para aquecimento. Tá? Então a gente não pode esquecer que a água, se não estiver, simplesmente o organismo vivo não consegue sobreviver. No nosso caso, por exemplo, nós temos o quê? A gente não acumula água facilmente. Apesar do nosso corpo ser composto de água, 70%, 80% na fase adulta, muito mais para 70% e muito mais na fase mais jovem, lembra que a gente está o tempo todo trocando, né? Porque a gente consome água via direta ou via indireta, mas acima de tudo a gente perde via direta ou indireta essa água. Então a gente tem que tomar muito cuidado, manter o mesmo nível de água. Tanto que o organismo tem mecanismo de dizer que estamos com falta de água, pela secura das mucosas, principalmente da boca, que exige a gente tomar mais água. Então a água no planeta é fundamental, né, em todos os aspectos. Claro, e isso não é uma discussão de agora, a água tem que ser potável para ser bebida. Água boa não existe. Então é importante saber que a água ela é uma das substâncias químicas que entram em discussão no século XXI, justamente por sua importância não só metabólica, fisiológica, mas também a questões do planeta. Ora, lembra que as florestas tropicais e subtropicais, elas regulam a quantidade de água no planeta e que, por consequência, regulam a temperatura também do próprio planeta. As chuvas estão muito ligadas, muito mais às florestas do que a água em si, tá? Porque água não vai acabar, ela está o tempo todo, vai e volta. E lembra de uma coisa, né? Aquela história na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é muito importante para entender que não existe, não vai acabar a água, mas a forma que a água está sendo usada pode diminuir a sua propriedade fundamental, a sua necessidade fundamental para qualquer nível trófico e para qualquer nível de necessidade do planeta. Os ciclos biogeoquímicos ou longos, eles são reações onde que o ciclo da água ele vai ser o quê? Ele vai ser aproveitado de algum jeito pelos seres vivos. Os principais seres vivos que aproveitam bastante são os vegetais e que os vegetais absorvem essa água via raízes. As raízes absorvem água e são transmitidas pelo caule junto com outras substâncias que vai o quê? Vai produzir, vai realizar a fotossíntese, que é um processo fundamental na produção, primeiro, de oxigênio e segundo, do que? De um carboidrato importantíssimo para a energia de muitos seres vivos dos vários níveis tróficos. Para isso, para absorver na raiz, o solo tem que ter adequado para absorver essa água.
Então, quando a gente prepara um terreno e põe uma árvore, ou põe um vegetal, esse local tem que estar muito bem adequado para que quando chova ou você irrigue de algum jeito, ele vá absorver. É muito importante de lembrar que a água melhor absorvida é aquela água que é absorvida pela manhã ou final da tarde, onde a temperatura muitas vezes não é tão alta e com isso não vai fazer com que a transpiração aumente, a perda da água acabe não compensando o quanto ela absorve, tá? Então todo vegetal tem o seu time, você tem o seu tempo propriamente dito de absorção de água e de certa forma desse uso dessa água. Os fenômenos que ocorrem muitas vezes, né, acabam o quê? Interferindo, né? Interferindo essa produção de água no planeta, nos locais adequados, muito em função do quê? Da transformação desses ambientes. Isso acaba o quê? De certa forma, ou empobrecendo o solo pela água, ou empobrecendo o solo pela ocupação errada desse solo. E é fundamental que a gente lembre que a água, ela tem o papel na atividade metabólica da vegetal e depois a atividade metabólica do animal e de todos os níveis tróficos. Nem toda água, né, vai ser usada, mas muito dessa água, no caso, apenas 1% da fotossíntese e o resto vai ser usado no metabolismo geral dos vegetais. Tá? Então, vejam que a quantidade é mínima. Quando você passeia pela cidade, seria sempre bom você observar como uma árvore foi plantada. De certa forma, você vai perceber por que algumas árvores na cidade acabam morrendo. Porque não dão espaço para essa água descer, cair, a ser absorvida pelo solo. Com isso, o solo acaba ficando mais seco e o próprio vegetal, que apesar de ser algo mais fixo, vamos dizer assim, acaba tendo alguns movimentos importantes à busca dessa água. Então você já vê muitas vezes calçadas quebradas, asfalto quebrado, né, ou elas tortas. Por quê? Raízes, com a falta de água, acabam o quê? Tendo um movimento chamado, um movimento muito importante que é de procura, que normalmente ele vai se elevar. E aí acaba a calçada ou o asfalto sendo quebrado. A gente muitas vezes, as pessoas culpam a árvore e não é a árvore culpada. É apenas o quê? A forma que foi ocupado o solo acabou interferindo na morfologia e na atividade em que o vegetal se teve. Então tem que se buscar formas melhores de acomodar essas árvores na cidade, que são importantes, porque vão regular a temperatura, que vão absorver a água e que acima de tudo vão induzir a produção de gases e outras substâncias que vão fazer as pessoas melhores. Agora, quando você muitas vezes usa vegetação para proteger os rios, as matas ciliares, né, as nascentes de rios com matas ciliares, elas muitas vezes não são matas bonitas, mas são matas importantes. Então a ocupação desse solo com casas, com desmatamento de forma muito cruel, obviamente vai o quê? Interferir nas nascentes dos rios. Então é importante a gente saber. Por quê? Porque existe o chamado plano para que as pessoas ocupem esses ambientes. Então nós temos dois tipos de ciclos, o chamado geoquímicos e o biogeoquímico. O primeiro é curto e o segundo é longo, tá bom? Então é isso que você tem que gravar basicamente. Quais são os três elementos fundamentais? Água, CO2 e oxigênio. Entenderam isso? Legal. Dê o seu like e se inscreva no canal e principalmente, querendo saber mais ou tirar alguma dúvida específica, comenta que eu respondo com o maior prazer para vocês. Vamos fazer as questões agora para a gente não esquecer e reforçar o que a gente falou até agora, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá para as questões. Eu sei que vocês sabem tudo, já aprenderam tudo, estão estudando bastante. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo as provas e vão tirar boas notas, não tem a menor dúvida. Não, a questão da aula que eu vou colocar para vocês, para reforçar a ideia, porque é um tema legal e interessante, que se você acerta essa questão, você vai passar na frente de muita gente, que muitas vezes despreza a questão ecológica. Então vamos lá. A água como constituinte químico celular é indispensável para que as células realizem o trabalho em condições de temperatura com o mínimo de variação. Lembra? Atividades metabólicas. Esse fato está diretamente relacionado às seguintes propriedades da água. Então, se você for olhar, quais são as propriedades? Eu dei 4, melhor, a prova deu 4, né? Diz assim, dissolver uma grande quantidade de substâncias presentes na célula. Veja, a
água não dissolve todas as substâncias da célula, não dissolve. Apesar de ser conhecido como solvente universal, algumas substâncias, algumas moléculas são insolúveis na água, principalmente as grandes moléculas. Aqui no caso falou em sais, gases, açúcares, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, amido e glicogênio. Algumas sim, outras não. As maiores não, as menores sim. Então lembra que a água é chamada de solvente universal, mas por incrível que pareça, o conhecimento provou que ela não é o solvente universal. Você precisa de outros solventes. É só lembrar, pessoal, quando você vai lavar a louça, você não usa só água, você usa o quê? Um detergente, um sabão, algo que ajude a água a dissolver aquela gordura que é insolúvel em água, que você aprendeu lá no sexto ano. Lembra lá no sexto ano, a professora ou o professor que te ensinou que água e óleo não se misturam, porque a água não dissolve o óleo, que é uma gordura, que é uma molécula grande e difícil de ser combatida. Então precisa de um outro mecanismo com a presença de água para quebrar essa gordura, esse que não é dissolvido. Então a resposta número 1 está errada. A segunda, favorecer reações químicas, uma vez que as moléculas em solução aquosa estão constantemente em movimento, o que facilita as reações químicas intracelulares. Perfeito. Isso é uma definição legal. Possuir elevado calor específico e permite a água absorver ou ceder grandes quantidades de calor sem alterar sua forma significativa, sua temperatura. Aí você lembra o seguinte, quando você vai na praia, só para dar uma praticidade nessa coisa de calor específico, você fala, o que é calor específico? Olha, quando você vai numa praia, durante o dia, quem já foi na praia, pisou na areia logo cedo, tá quente a areia e a água tá fria. Se você for à noite, a areia tá fria e a água tá quente. Significa que a água, para ficar aquecida, ela demora bastante tempo, quase que o dia inteiro. Chega à noite e a água está quente, o que vai acontecer? Ela demora muito para resfriar. Então, por isso que o homem aprendeu, com o calor, com a refrigeração, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura da mesma água. E mesmo assim, para evaporar precisa de muito calor e para se tornar gelo precisa de muito frio. Então, é o extremo. Então, o calor específico da água, que é baseado no referência 1, significa que ela é uma substância de difícil transformação, diferente de outras que evaporam mais rápido ou solidificam mais rápido. Isso é uma característica. A resposta também está certa. A 4. Apresentar poder de adesão, o que faz com que a água se una frequentemente a outras moléculas polares. Isso também é importante. Ela é facilitadora. Se ela é facilitadora, acaba permitindo isso. Então a resposta certa, a resposta D de dado. Por quê? 2, 3 e 4 estão corretas de toda forma. Tá bom? Deu para entender? Dá seu like, se inscreva e comente. Com o maior prazer eu vou responder para vocês.